Saudações, pessoal! Estamos aqui então para mais uma quinta herpetológica e falaremos hoje sobre mecanismos de defesa em serpentes. O que as cobras fazem, né, para evitar de serem predadas, né? Esses animais também, apesar de serem predadores, né, tem outros animais que vão se alimentar delas, né, e vão caçá-las. E para isso elas têm que se defenderem, né? Então, de que forma que elas fazem isso? Serpentes apresentam um repertório tanto de mecanismos de defesas. Só em uma comunidade, uma taxocenose na Amazônia Central, estudada pelo Márcio Martins e a Ermelinda Oliveira, foram registradas mais de 30 táticas defensivas nas serpentes. Então, é muita coisa para falar, tá? Não vamos falar de tudo, mas vamos falar de alguns, né? Pelo menos que vão ser os principais mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa de animais são classificados em primários e secundários. Primários são aqueles que estão atuando no animal independente da presença do predador. E os mecanismos de defesa considerados secundários são aqueles que acontece na presença do predador, tá? Aí, no caso, vai ser uma resposta comportamental quando é descoberto então pelo predador. Então vamos primeiro nos mecanismos de defesa primário. Aqui, os principais têm a ver com a coloração, né? Serpentes têm uma variedade e tanta de cores, né? E isso está associado com vários fatores, né? E um deles é como mecanismo de defesa. Primeiramente, o aposematismo. Algumas cobras, especialmente as corais verdadeiras, né, tem aquele padrão coralino, onde tem a cor vermelha, né? Então é uma forma de aposematismo. Aposematismo é um alerta que o animal é perigoso, né? É um sinal de advertência. Então as corais verdadeiras mostram esse mecanismo de defesa primário chamado aposematismo, né? Coisa que também existe em anfíbios, por exemplo, os dendrobatídeos. Outro é o mimetismo. Algumas serpentes não têm um atributo perigoso, né? Não são peçonhentas. E no caso elas imitam outras que são. O exemplo mais clássico são as espécies de falsas corais, né? Elas imitam as corais verdadeiras. E cada uma de uma forma, né? Alguns exemplos são bem parecidos. Outros já são assim chamados mímicos abstratos, né? Eles têm aquela coloração vermelha, né, que indica que poderia ter, né, um atributo perigoso, mas na verdade não tem. Tem um trabalho clássico do Otávio Marques e do Giuseppe Porto que aborda isso daí sobre a distribuição dos fenótipos, né, dos tipos de coloração da falsa coral Erythrolampus aesculapi na Mata Atlântica, onde tem os seus animais modelos, né? No caso, a Erythrolampus aesculapi, ela é conhecida por ter geralmente, né, ao longo da sua distribuição geográfica, díades negras, sequências de duplas de anéis pretos ao longo do corpo, né? Lembra que eu já falei das corais, né? Elas podem ter tríades, sequências de 3 anéis pretos ao longo do corpo, ou então sequências de 1 anel preto ao longo do corpo, né? Mônades. Um exemplo de tríades seria a Micrurus altirostris, né? E de mônades, a Micrurus coralinos. Então, a Erythrolampus aesculapi, esses pesquisadores estudaram, né, e viram que na sua distribuição geográfica, elas podem ter díades, sequências de 2 anéis pretos, ou então esses 2 anéis podem estar fechando assim, de uma forma bem estreita, formando mônades. E aí, como ocorre sua distribuição? Vendo aí na figurinha aí, em círculos claros, né, em círculos brancos, é onde ocorre as Erythrolampus aesculapi com os anéis formando mônades, onde ocorre mais com esse tipo, né? E ao longo do continente está presente as Erythrolampus aesculapi com díades. E isso tem a ver com o modelo. Micrurus coralinos que tem mônades está mais presente na faixa litorânica no continente. E lá onde vamos ter então Erythrolampus com mônades. E mais para dentro do continente é mais frequente corais verdadeiras com tríades, como a Micrurus frontalis, altirostris, e aí a Erythrolampus aesculapi vai estar com díades ao longo do corpo. Aí você pensa, por que isso está funcionando, né? Por que é mais parecido? Uma
Erythromys esculapi com mônade fica bem mais parecido com a Micrurus coralinos, que tem mônades. E Erythromys esculapi com díades fica mais parecido com as corais verdadeiras com tríades do que se ela tivesse somente um, tá? Ela não chega a ter 3 anéis pretos ao longo do corpo, mas tem 2, que é bem mais parecido do que um. Então, esse é um exemplo, tá? Então vamos ainda mais sobre coloração. Tem a camuflagem, né? Várias cobras verdes ficam camufladas, elas têm um hábito arborícola, né? E sobre a vegetação ficam mais difíceis de serem detectadas. E da mesma forma, aquelas cobras que são terrícolas, né? Têm atividade sobre a superfície, né? No chão da floresta, entre as folhas secas, tem aquele padrão variegado, igual as espécies de jararacas, bótopes, né? E também entra aí a surucucu-pico de jaca, laqueses mutas. Então algumas cobras terrícolas, né, tem esse padrão variegado, igual as jararacas, né, deixa ela mais camuflada no chão, e outras que são arborícolas têm a coloração verde, deixam elas camufladas no meio da folhagem. Agora, olha que interessante esse artigo do Otávio Marques e do Ivan Sazima, na Mata Atlântica, né, os juvenis de 2 espécies de cobras cipós do gênero Chironius, a Chironius leviculus e Chironius scurrulus, os juvenis têm a coloração verde e o adulto já tem uma coloração mais escura. E olha só a mudança ontogenética. Ao longo do desenvolvimento dessas 2 espécies de serpentes, elas vão ter mudança na utilização do habitat. Enquanto os juvenis têm mais atividade sobre a vegetação, eles têm a coloração verde. E à medida que eles vão crescendo, né, eles também vão ficar mais encorpados, eles vão ter uma coloração mais escura e vão estar caçando no chão. E até tem uma mudança na dieta. Os juvenis se alimentam preferencialmente de pererecas, né, e lide, que são arborícolas, enquanto que os adultos no chão caçam mais rãs leptodactylidae. Então, além da mudança da atividade no substrato, né, no ambiente, elas também vão ter uma mudança ontogenética na sua dieta. Outro exemplo, então, de mecanismo de defesa primário: dormir sobre a vegetação. Várias serpentes diurnas, à noite, dormem sobre a vegetação para diminuir a possibilidade de elas serem predadas por predadores terrestres. E agora então os mecanismos de defesa secundário, aqueles que é uma resposta comportamental na presença de um predador. Um clássico, aliás, os 2 principais, né, é o que? Imobilidade. A serpente está se deslocando e ela fica imóvel para não ser detectada quando ela percebe a presença de um potencial predador. E outro mecanismo também muito utilizado para elas, secundário, é a fuga. Grande parte das serpentes tenta fugir para não enfrentar um potencial predador, né? Agora, outros tipos então de mecanismo de defesa secundário, né, de comportamento. Vibrar a cauda é uma coisa que é feita por jararacas, por surucucu-pico de jaca, por vários colubrídeos, né, como a Palusophis bifossatus, a jaracuçu do brejo também faz isso, né, e outros tantos colubrídeos. O tocar o guizo, o chocalho, alertando sua presença, é um comportamento da cascavel. Enrodilhar, tá? Muitos viperídeos fazem isso, enrodilha. E também tem o comportamento de fazer uma curva em forma de S, né? Uma curva sigmoide. E descerir o bote e também picar ou morder, dependendo da serpente em questão. Então são exemplos de mecanismo de defesa secundário, né? Comportamentos da presença de predadores. Outros ainda, everter o M-pênis. Algumas fazem isso, como a Micrurus boicorá, aquela espécie de coral verdadeira descrita em 2018, né? Ela everte o M-pênis. E outras também fazem isso, tá? Formar bola, isso é uma característica de boide, principalmente, mas também temos alguns de Dipsadidae, né? Elas formam uma bola de forma que ela esconde a cabeça, que é uma área vital para ser protegida, né, na presença do predador, quando ela é molestada, né? Então formar bola é um outro exemplo de mecanismo de defesa secundário. Triangular a cabeça, feito isso por algumas, como alguns Dipsadídeo, a Dipsas micani mesmo, a dormideira, uma vez me enganou. Isso lá por volta de 1992, estava procurando dormideiras, aliás, né, em uma horta. E quando eu encontrei uma, ela estava assim, né? E quando eu fui pegar ela triangulou. Quando ela triangulou, eu falei, opa,
o triangular da cabeça, ela quer parecer com um viperídeo. Então algumas cobras fazem isso, né? E pode distrair momentaneamente, igual eu no início da herpetologia, né? Fui distraído por 1, 2 segundos, apenas hesitei e já peguei ele. Falei, não, é a Dipsas micani. Aliás, naquela época eu falei, não, é a Cibionomorphos micani, né? Que era o nome dela naquela época. E hoje é Dipsas micani, triangulação da cabeça, então é outro mecanismo. E esse aqui, ó, é para quem gosta de tirar foto, né? É escancarar a boca. O escancarar a boca é feito por algumas cobras, como a Leptophis aetula, né? Bem fotogênica. Muitas pessoas têm foto de Leptophis aetula, essa espécie de cobra cipó, né? Que ela escancara a boca. Também é feito por Phyllodes viridissima, por Oxybelis fúlgidos, né? Escancarar a boca. Então é um mecanismo de defesa para tentar intimidar um potencial predador. Achatar o corpo, dorso ventralmente, uma característica das boipevas, né, do gênero Chenodon, mas também alguns viperídeos como o Botrytis atrix faz isso, e no caso das corais verdadeiras, a Micrurus surinamense também pode achatar o corpo, né, para tentar mostrar que tem que ela é maior do que realmente é, né, dar uma falsa impressão de que ela é maior ainda, para tentar intimidar o predador, né. Bufar é um comportamento de defesa da jiboia, né? Que já havia emitido aquele som com a boca, né? Querendo intimidar também um potencial predador. Fingir-se de morta também é uma estratégia, uma tática defensiva de algumas cobras, né? Aqui no Brasil, por exemplo, foi registrado em espécies de hidrodinastes, né? A Jaracuçu piau lá do Pantanal. E também foi registrado em uma espécie de coral verdadeira, a Micrurus ortone. Então, fingir de morto, né? Tem até o nome, tanatose. Thanatos é o deus grego da morte, né? Então, uma forma também de evitar predadores. Uma tática utilizada por vários animais, inclusive por algumas espécies de serpentes. E mais um exemplo ainda, aqueles movimentos erráticos que algumas cobras fazem, né? Quando você se aproxima delas, né? Elas fazem aqueles movimentos assim, também uma forma de defesa, né? Um mecanismo de defesa secundário. E eu nem abordei, eu estou falando mais de exemplo de espécies da fauna brasileira, né? Ainda tem da fauna estrangeira. Tem outras coisas interessantes. Uma são as najas cuspideiras, né? Que tem um mecanismo no dente, o jeito dessa forma igual a figura, que ela consegue projetar o veneno, né? Se atingir os olhos, pode causar até uma cegueira, né? Se atingir as mucosas, pode causar um envenenamento. Então também um exemplo de mecanismo de defesa secundários. E temos um repertório incrível, tá, de mecanismos de defesa nas espécies brasileiras e também na estrangeira, tá? Não dá para abordar tudo, tá? Que é muita coisa, ficaria muito extenso esse vídeo. Pessoal, viu quantas coisas interessantes tem na herpetologia? E aí, por que não saber mais? Você já se inscreveu no segundo Herpetorama? Olha o site aí do Herpeto Capixaba, se inscreva lá que você pode, da sua casa, tá, poder participar e aprender muito mais sobre os anfíbios e répteis. Bom, pessoal, se gostaram então, divulguem o vídeo, se inscrevam no canal, dá um like aí, tá? E até a próxima!